Amém, acabou. Caramba, foi um mês fazendo esse vídeo. Graças a Deus acabou. Sem boné, com boné. Lógico que eu sou melhor com boné. Não adianta dizer que eu sou mais bonito com boné. Impossível. Ih, totalmente diferente. E quando boto boné, é outra pessoa. Beijo, até a próxima. Eu não sei qual o próximo tema do vídeo, mas será menos complexo do que esse. Esse foi difícil. Separar tema, conteúdo, editar. Editar eu acredito que seja o mais difícil. Mas acabei, graças a Deus, eu aprendi. Se eu aprendi, vocês também vão aprender. Até a próxima. Tchau. Vamos lá, vamos aprender como fazer uma petição inicial. Tanto para a prova da OAB, como para concurso público. Tá no edital do meu concurso público, então vamos lá, vamos aprender que é fácil, é simples, não tem bicho de sete cabeças. Se eu aprendi, vocês vão aprender também. Vamos lá, vamos imaginar aqui uma linha do tempo, do início do processo e quando esse processo termina. Então, esse início aqui se dá com a petição inicial. Exemplo, o advogado vai elaborar sua petição inicial lá no escritório de advocacia dele. Ele vai dar entrada nessa petição no judiciário, ajuiza essa petição no judiciário e daí começa todo o procedimento. Ou seja, tudo começa com a petição inicial. Vamos ver aqui, esse tema vem regulado do artigo 319 ao 331 do Código do CPC de 2015. A petição é um ato processual do autor que rompe a inércia jurisdicional, dando início à marcha processual. E quando falamos de petição inicial, quero destacar 3 subtemas importantes, que são eles: os requisitos, o pedido. Gente, quero chamar atenção para o pedido. O pedido é a petição inicial, onde você elabora o pedido daquilo que você quer do judiciário e daquilo que você espera do poder judiciário. E por último, nós temos o indeferimento. Nós vamos ver como cada uma dessas situações ocorre e os requisitos necessários para que isso possa acontecer. Vamos começar com os requisitos aqui do Código 309, que vai trazer os requisitos básicos de uma petição inicial. E o primeiro deles é o juiz a quem é dirigida, que também é chamado de endereçamento. Aí eu pergunto para você, você vai endereçar para quem a sua petição inicial? Ou seja, para o Poder Judiciário. Beleza, tá certo, não tá errado. Mas a pergunta é, para quem você vai dar entrada? É para o juiz da vara civil? É da família? É da vara da fazenda pública? Ou seja, você tem que ser específico nessa questão. E desde já vamos começar a criar nossa petição, que o primeiro tópico é esse: ao juiz de direito da vara civil da comarca de Feira de Santana, Bahia. O segundo ponto é onde você vai trazer menção às partes, à qualificação, ou seja, a qualificação completa tanto do autor como do réu. Tipo nome, nome de solteiro, casado, viúvo, separado, união estável, profissão, CPF, endereço eletrônico. Gente, endereço eletrônico é uma novidade hoje do CPC de 2015, que é obrigatório colocar o endereço eletrônico, que é o e-mail, tanto do autor como do réu. Local onde mora, para que possa ser encontrado tanto o autor como o réu. Então, vamos colocar isso aqui na prática. Como a gente está fazendo a petição, criando a petição, então, vamos colocar na prática. Temos aqui o autor. Quem é o autor? Sou eu, Marcelo Pedro dos Santos, brasileiro casado, escrito sobre o CPF e o número do RG. Temos aqui a profissão, policial, residente domiciliado na Rua dos Artistas, número 250, Lagoa Grande. Temos o CEP e o e-mail. E-mail que é uma grande novidade hoje do CPC 2015, que é o endereço eletrônico marcel.pedro@hotmail.com. Venho respeitosamente através de seu advogado com endereço profissional na Rua Artêmia, número 349, bairro Jardim Acácia, nesta cidade, sobre o CEP, no estado da Bahia, ajuizar a ação indenizatória com repetição de indébito de reparação por danos morais
acumulado com o pedido de liminar em tutela antecipada contra o réu. Quem é o réu? Em face do Banco Tabajara, Unibanco S.A., uma pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. Como é uma pessoa jurídica, nós colocamos o CNPJ. Se fosse uma pessoa física, o CPF. E o endereço do réu, sediada na Praça Joaquim Brito de Souza Arante, número 300, Torre Olavo Pirajá, Rio de Janeiro, sobre o CEP e o e-mail eletrônico do réu, que é o banco.tabajara@hotmail.com, pelos motivos de fato e de direito a seguir a deduzidos. Embaixo nós temos a justiça gratuita para aqueles que não têm condições de pagar um advogado. Então, vamos lá. Requerente encontra-se desempregado, não possui condições financeiras para arcar as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Nesse sentido, junta-se a declaração de hipossuficiência, que é a declaração de pobre, uma cópia da carteira de trabalho e a certidão de nascimento dos filhos, todos anexados junto com o processo. Tais razões pleiteiam-se e os benefícios da justiça gratuita, assegurados pela Constituição Federal de 88, do artigo 5º, inciso, pela Lei 13.105/2015 do CPC. Embaixo, se o réu for idoso, ou seja, idoso acima de 60 anos, ou seja, no Brasil, 60 anos já é considerado idoso. Então, se o réu for idoso, então ele tem a tramitação prioritária. O terceiro ponto é o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, o que te levou ao judiciário. O que aconteceu é o fato. E o que é fundamento jurídico do pedido? Vamos lá. Você contou uma história e o que você contou é o fato. E você presume aquilo que aconteceu te dá direito a alguma coisa. E por que te dá direito a alguma coisa? Isso é o fundamento jurídico. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Seu nome foi inscrito indevidamente no Serasa, mesmo que você tenha cumprido todas as obrigações. Ou seja, a empresa mesmo assim te colocou no Serasa. Essa empresa cometeu um ato ilícito contra você. É o que diz esse artigo aqui do Código Civil. Vamos ler. A responsabilidade civil impõe que toda pessoa natural ou jurídica que, por ato ilícito, causar dano a outra, ficará obrigada a repará-lo por meio de indenização nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Esse é o pedido de indenização do fato ocorrido. O quarto, aqui nós temos o pedido. Ou seja, você que pediu para me tirar o boné antes de eu concluir esse vídeo, tá aí, seu pedido foi aceito. Vamos lá. A petição inicial tem como principal objetivo pedir. Então, quando você faz sua petição, você está pedindo algo ao judiciário. Ou seja, eu estou pedindo providência do meu pedido ao judiciário. Então, não esquece. Um dos principais objetivos, sem dúvida, é o pedido na petição inicial. Ok? Vamos lá. Temos aqui o artigo 322, que diz o seguinte: o pedido deve ser certo. Eu pergunto para você, por que o pedido deve ser certo? Você deve indicar com precisão aquilo que você quer. Exemplo, eu quero que o juiz decrete nosso divórcio. Eu quero que ele reconheça nossa união estável. Eu quero que ele seja condenado. Então, é aquilo que você espera do judiciário. Então, esse pedido deve ser certo. Temos aqui dois parágrafos que são importantes, que fala dos pedidos implícitos. Aí eu pergunto para você, o que são pedidos implícitos? Gente, são aqueles pedidos que você não precisa fazer. Mesmo que você não peça, o juiz vai te dar. Que são eles. Vamos lá. Temos aqui juros legais, correção monetárias,
e as verbas de sucumbência. E também temos os honorários. Esses são os pedidos implícitos. Ou seja, quando eu faço o meu pedido, condeno o réu a pagar uma indenização de R$ 10.000. O juiz vai mandar pagar. Se mandar pagar, vai ser com juros e correções monetárias. Vai mandar pagar também os honorários do meu advogado. Vai condenar ele a pagar as custas processuais, ainda que eu não tenha pedido. No segundo parágrafo, nós temos aqui uma inovação do CPC 2015, que diz o seguinte: a interpretação do pedido considerará um conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Bom, o que isso quer dizer? Eu coloquei aqui embaixo a explicação. Tal regra é contrária ao que era disposto no CPC de 73, que determinava a interpretação restrita. A ideia aqui é evitar o indeferimento da inicial pela falta de explicação de algum pedido que possa ser submetido ao teor global da postulação. Bom, isso quer dizer o seguinte: muitas das vezes você não deixa claro nos pedidos o que você quer. Quando você lê no geral, na peça da pessoa, você consegue entender que ela quer aquilo. E também é muito comum um advogado não faz uma petição inicial não muito elaborada. Ele narra que o cliente sofreu danos materiais de R$ 10.000. Ponto, parou por aí. E na hora de pedir indenização, ele só pede indenização de danos moral, mas ele narrou danos materiais. Mas me parece implícito que ele também quer os R$ 10.000. Bom, não está errado. Quem sou eu para dizer que está errado? Mas o pedido deve ser interpretado de forma mais ampla. É como um conjunto de tudo que você está postulando ali, não só o que você está pedindo na parte final da sua petição inicial. O pedido, além de ser certo e determinado, ou seja, o que isso quer dizer? Quando eu falo que o pedido é certo, é uma condenação em dinheiro. Quando eu falo que o pedido é determinado, é uma indenização em dinheiro e determinado valor. Em algumas situações, a lei determina que o pedido seja genérico, que deixa um pouco aberto. Por quê? Genérico é aquele que eu peço a condenação, mas não sei quanto. Não sei. Não sei por quê, porque não tenho como saber. Temos aqui 3 hipóteses que vamos responder. Vamos lá. Primeiro, nas ações universais, onde o autor não puder individuar os bens demandados. Bom, o que isso quer dizer? É uma ação onde eu vou buscar parte de uma herança. Por exemplo, minha mãe contou uma história onde meu pai não era quem eu achava que era. Que meu verdadeiro pai é um milionário que com uma semana depois ele vem a falecer. Ou seja, eu não sei quais são os bens dele, eu não sei quantos herdeiros ele tem, mas eu quero que coloque meu nome no inventário para que eu possa fazer parte da partilha dessa herança. Quanto eu vou ganhar? Não sei, não faço a mínima ideia. É uma ação universal onde eu quero parte desse patrimônio. Na segunda hipótese, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Exemplo, vamos dizer que eu sofri um acidente de carro e estou pedindo indenização por esse acidente, mas não sei quanto vou demorar para me recuperar. Ou seja, devido a esse acidente, não tem como mensurar um valor. Então o juiz vai condenar o réu a me reparar os danos que o acidente me ocasionou. Ou seja, isso será mostrado ao longo do tempo esses danos. Então, por exemplo, vamos dizer que no futuro vou precisar fazer um tratamento estético ou uma fisioterapia. Vou gastar? Vou. Por isso que eu estou pedindo indenização. Terceira e última hipótese, que diz o seguinte: quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender do ato que deve ser praticado pelo réu. Vamos lá, para a gente fechar essa terceira e última hipótese. Por exemplo, vamos dizer que eu deixei uma pessoa administrando meu patrimônio por um certo tempo. Vamos dizer que ela teve um certo gasto.
Então, se ela gastou a mais, vou entrar com pedido de indenização. Mas eu não sei quanto ela gastou. Só depois que ela trazer as informações, aí eu vou saber se eu tenho direito a uma indenização do valor que ela gastou a mais ou não. Então, são nessas três hipóteses que a gente viu aí que nós podemos entrar com pedido genérico. No artigo 323, na ação que tiver por objeto o cumprimento da obrigação em prestações sucessivas, o que são prestações sucessivas? São aquelas prestações que vão se vencendo ao longo do processo. Essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação. Se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, ou seja, o que são consigná-las? São aqueles depósitos em juízo, esse valor. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você me deve R$200 e você tem a obrigação de pagar todos os meses. E vamos dizer que esse mês você não me pagou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou juizar essa demanda para cobrar os R$200. Ou seja, agora os 200 dos mês seguinte, eu não preciso ajuizar outra ação. Por quê? Porque os 200 do mês seguinte, do próximo e dos outros, vai estar incluído na condenação, salvo se você pagar durante o processo. No artigo 325, nós temos aqui o pedido alternativo, ou seja, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Então, como seria isso? Vamos lá. É uma prestação que ele tem que cumprir, mas como ele vai cumprir? Ou seja, o problema é dele. Por quê? Porque ele tem mais de uma opção para cumprir essa prestação. É o que diz esse parágrafo único aqui. Pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o seu pedido. Exemplo, eu como autor faço o pedido, quero que ele cumpra a prestação dessa forma. Mas, se o réu tem o direito de cumprir de duas ou três formas, o réu tem esse direito de cumprir, sim, de duas ou três formas, sem nenhum problema. No artigo 326 fala de acumulação de pedidos. O que é acumulação de pedidos? Vamos lá. É a reunião de mais de um pedido no mesmo processo. Ou seja, posso formular mais de um pedido no mesmo processo? Com certeza. Posso pedir por danos morais e materiais. Então, vamos ter aí um tipo de acumulação de pedido. É o que diz o artigo 326. É lícito formular mais de um pedido na ordem subsidiária. O que é acumulação subsidiária de pedidos? Vamos lá, um exemplo. Vamos ver que eu faço uma petição e peço para o juiz. Se rolar, beleza. Se não rolar, eu peço o contrário. É o que está dizendo o artigo 326. A fim que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. E aqui no parágrafo único, nós temos: é lícito formular mais de um pedido alternativamente, para que o juiz acolha um deles, ou seja, que é diferente do pedido alternativo, que é o que a doutrina chama de acumulação alternativa de pedidos, ou seja, a escolha cabe ao juiz e não às partes. Um exemplo de pedido alternativo. Vamos dizer que o Ministério Público manda fechar uma fábrica, ou seja, essa fábrica está poluindo muito. Então, se o juiz achar que é muito mandar fechar a fábrica, então eu quero que ele mande instalar um filtro. Ou seja, no primeiro pedido, ele quer o fechamento. Se não der, instale um filtro, que é diferente da acumulação alternativa, que está no parágrafo único. A diferença entre os pedidos subsidiário e alternativo, vamos lá. Primeiro, o subsidiário, eu quero um pedido, ou esse ou aquele. Já nos pedidos alternativos, eu te dou duas opções. Ou seja, o que você me der, tanto faz. Para mim, já estou feliz de forma igualitária. E quando eu quero os dois pedidos, tanto dano material e o dano moral? Bom,
aí nós chamamos de acumulação simples do pedido. Ou seja, para isso nós temos um requisito básico que está escrito no artigo 327. Vamos lá. Temos aqui o primeiro requisito. Os pedidos sejam compatíveis entre si. Ou seja, eu não posso pedir o divórcio e a extinção da união estável. Ou seja, uma coisa ou outra. Os dois não dá, não rola. O segundo requisito nós temos aqui. Seja competente para conhecer deles o mesmo juiz. Então, eu não posso fazer um pedido de indenização por danos moral porque uma empresa me escreveu meu nome no Serasa. E contra essa mesma empresa eu abri ação pedindo verbas trabalhistas. Ou seja, não dá e não rola também. Por quê? Porque nós temos aqui duas varas. Nós temos a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual Civil. Então, o juiz precisa ser competente. E por último, nós temos aqui, terceiro requisito, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. E por último, para nós encerrarmos esse tema pedido, para a gente dar continuidade à nossa petição e o nosso conteúdo, vamos ver agora o artigo 329, que são a alteração do pedido. Ou seja, eu posso alterar o pedido? Posso. Posso modificar o pedido? Posso. Posso modificar as causas do pedido? Posso também. O que é a causa do pedido? São os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Ou seja, são os motivos que te levaram ao judiciário. Bom, eu posso modificar os pedidos até a citação do réu. E depois que o réu for citado, bom, só depois com o consentimento do réu. Ou seja, até o saneamento do processo. Aí eu pergunto para você, o que é saneamento do processo? Vamos lá, vamos entender isso aqui. O saneamento do processo, ou seja, é o momento que o juiz organiza as provas, ou seja, para a fase de produção de prova do processo. Então, se o juiz já organizou essa fase da produção de prova, não tem mais como alterar o pedido. Ou seja, mesmo que o réu permita a alteração do pedido, não tem mais como modificar quando for na fase de produção de prova. Vamos lá, vamos falar agora sobre indeferimento da petição inicial. O que é isso? Vamos lá. Gente, é uma decisão do juiz que extingue o efeito sem resolver o método. Ou seja, o indeferimento da petição inicial é uma sentença de extinção do processo sem resolução do método. O que eu quero dizer com isso? O juiz acaba com o teu processo sem dizer quem está certo e quem está errado, quem tem razão e quem não tem. Bom, não é algo que o juiz torce para isso acontecer e nem nós também, porque o indeferimento não é adequado para ninguém. Porque quando nós criamos uma petição, ou seja, quando a gente faz uma petição, a gente espera que o juiz resolva o método, mas nem sempre isso é possível. Ou seja, quando minha petição será indeferida? É isso que nós vamos estudar agora no artigo 330 do CPC 2015. Vamos lá. Vamos ver aqui o que diz o artigo 330, inepta da inicial, que é uma das primeiras hipóteses que está descrita aqui no primeiro parágrafo, que diz o seguinte: lhe faltar pedido ou causa de pedir. Bom, se você não tem o pedir nem a causa do pedir na sua petição inicial, que é um dos objetivos mais importantes da petição inicial, o juiz vai indeferir. Temos aqui o segundo: o pedido for indeterminado ou genérico quando a lei não permitir. Terceiro, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Vamos entender isso aqui. Vamos dizer o seguinte: você narra uma historinha e pede algo que não tem nada a ver. Exemplo, você conta que é casado e pede a extinção da união estável. Ou seja, não faz sentido. Temos o quarto aqui, quando os pedidos for incompatíveis entre si. O importante é lembrar aqui o seguinte: ainda que haja essas hipóteses, se for possível corrigir, o que o juiz deve fazer? Ele vai determinar a emenda. Lembrando
que o indeferimento é a última possibilidade. Ou seja, se der para corrigir, então tenta corrigir. Além da inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu, Marcelo Pedro, estou pedindo uma indenização contra Antônio por dano que João sofreu. Opa, peraí, tem uma coisa errada aí. Quem sofreu o dano foi João, não eu. Então, é uma parte ilegítima. Temos o terceiro aqui. Quando o autor carecer de interesse processual. O que isso quer dizer? Bom, é a falta de interesse de agir e a falta de interesse processual. Ou seja, estou cobrando uma dívida que não se venceu e estou cobrando uma dívida de jogo. E estou pedindo também o divórcio de duas pessoas que vivem em união estável. Ou seja, são pedidos que não têm utilidade no Poder Judiciário. Faltou condições da ação e a petição também será indeferida. Quarta e última hipótese, não atendida às prescrições do artigo 106 e 321. Vamos lá. O 106, o advogado não traz o seu endereço na petição inicial. E o 321, ele não emenda a petição inicial quando determinado. O que é emenda da petição inicial? Bom, é uma boa pergunta. É o que vai dizer aqui o artigo 321, ou seja, emenda da petição inicial é o ato de corrigir e completar aquilo que está faltando na sua petição e na minha. Então o juiz verificou que tua petição não está legal, não preencheu os requisitos, ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se é possível corrigir. Se for possível, ele vai te intimar no prazo de 15 dias para que você possa complementar e corrigir essa petição inicial. Esse prazo é chamado de emenda à inicial. Só um detalhe, o juiz não pode, lembrando, o juiz não pode dizer o seguinte: olha, sua petição inicial não preencheu os requisitos da emenda. Ele precisa dizer o que está faltando, ou seja, ele tem que fazer o seguinte: sua petição inicial não preencheu os requisitos. Qual juiz? Faltou o valor da causa. Intima o autor para indicar qual o valor da causa. Ou seja, você precisa que o juiz indique qual o problema, o que precisa ser corrigido e qual a parte da petição que precisa ser emendada, num prazo de 15 dias. Ou seja, se a parte não fizer durante esse prazo de 15 dias, sua petição será indeferida. E quando a petição é indeferida, acontece o quê? O processo é extinto, sem resolução do mérito. Vamos lá, vamos concluir nossa petição agora, de acordo com o artigo 319 do CPC de 2015. O primeiro inciso fala do endereçamento ao juiz, ou seja, qual o juiz que você vai mandar sua petição. E na nossa petição aqui eu coloquei ao juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Feira de Santana, Bahia. No inciso 2, fala dos nomes, pronome, estado civil, a existência da união estável, profissão, número da inscrição, que é o CPF, da pessoa física, da pessoa jurídica, o CNPJ, endereço eletrônico e o domicílio tanto do réu como do autor. Na petição eu coloquei eu como autor, Marcelo Pedro dos Santos. Agora eu pergunto para você, e quando eu não acho o réu, como é que a gente faz? Porque sem essas informações do inciso 2, a petição poderá ser indeferida. Então, vamos lá, vamos ler o artigo 319 no inciso 1. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, consequência do princípio da colaboração ou cooperação do juiz. Ou seja, eu chego para o juiz e digo: juiz, eu não tenho nenhum CPF desse cara, tem como se me ajudar? Apesar que o juiz tem acesso a alguns sistemas de informações que é permitido por lei, ele pode me ajudar nessa questão aí. Inciso 2. A petição inicial não será indeferida se, despeito da falta de informações que se refere ao inciso 2, for possível a citação do réu.
Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Com as poucas informações que eu tenho, se eu conseguir localizar o réu e se eu conseguir citar o réu, minha petição não será indeferida. Continuando aqui nossos requisitos, temos aqui ajuizar a ação indenizatória contra o réu. Quem é o réu? O Banco Tabajara. A gratuidade da justiça, ou seja, eu posso ganhar 10 mil reais e declarar pobre na justiça. Como assim? Pois é, eu posso gastar, por exemplo, gasto 13 mil reais na escola das crianças, 12 mil reais de aluguel, já vai 5 mil reais, mais uns 3 mil reais de feira, já vai 8 mil reais, com energia, água, internet e outras despesas, sobrando tudo 1.500 reais. Então, eu posso declarar pobre e acionar a justiça gratuita. Temos aqui também a tramitação prioritária, ou seja, é uma inovação do CPC de 2015, que está lá. Então, se o seu cliente é um idoso, já tem 60 anos ou mais, ele tem prioridade no processo. Então, prioridade na justiça para as pessoas que têm mais de 60 anos ou 60 anos, que é considerado idoso hoje no Brasil. Continuando aqui nossos requisitos do artigo 309, o terceiro inciso é o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, o que é fato? Fatos são os motivos que te levaram ao judiciário. E por que te levaram ao judiciário? Porque você acha que tem direito a alguma coisa. E por que você acha que tem direito a alguma coisa? Esses são os fundamentos jurídicos do pedido. Temos aqui um breve relato dos fatos, do que aconteceu. Temos aqui os fundamentos jurídicos, que é o direito do ato ilícito e do dano moral, pedindo uma indenização desse direito. Temos aqui o quarto, o pedido e suas especificações. Bom, gente, o pedido é o mais importante, ou seja, a petição é feita para pedir. Então, não esquece, o objetivo da petição é pedir. Temos aqui, dos pedidos diante de todos exposto, requer. Está aí um exemplo. No quinto aqui fala sobre o valor da causa, ou seja, toda petição tem o valor da causa, ou seja, sem exceção do valor. É o que diz o artigo 292, lá mostra como calcular o valor da causa. Exemplo aqui, quero uma indenização de 30 mil reais, valor da causa, 30 mil reais. Quero rescindir um contrato, qual é o valor do contrato? 30 mil reais, valor da causa, 30 mil reais. Ou seja, quem quiser se aprofundar mais no valor da causa, como calcular, está lá no 292 do CPC. Mas o objetivo aqui é mostrar que toda a petição inicial tem o seu valor da causa. Bom, a condenação é de R$ 13.647,37. Valor da causa, a mesma coisa, R$ 3.647,37. Sexto, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Ou seja, a única prova que você vai trazer no início são as documental. Ou seja, as demais provas serão produzidas ao longo do processo. E o mais importante é você quem vai dizer quais provas você quer utilizar no seu processo. E por fim, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Bom, o que isso quer dizer? Nós temos aqui um procedimento de audiência de conciliação e mediação para tentar resolver por meio de um acordo em pacificação esse litígio, que também é chamado de autocomposição. Agora, se o réu não quer audiência, nem o autor também não quer audiência, então ela não será realizada. E como é que eu sei que o autor quer ou não quer audiência? Bom, pela sua petição inicial, deve indicar. E nestes termos, espera o deferimento. Feira de Santana, 8 de abril de 2022, Cleiton Ferreira, OAB, Bahia, 29 de 76.